mãos do Senhor. Nós vamos pedir a Deus para que fale conosco. Fale com Ele: Senhor, fala comigo. Eu preciso de uma palavra de cura, de uma palavra de libertação, de renovação, de transformação. Peça ao Senhor nessa noite para falar com você. Papai, eu quero te agradecer por esse momento tão ímpar que o Senhor preparou para nós. É um momento único, porque não terá outro como esse. Haverão outros encontros, mas como esse não. Eu te agradeço pela tua doce, maravilhosa presença neste lugar. Fala conosco, papai. A tua filha já está nas tuas mãos. Usa a tua filha como tu queres, em nome de Jesus. Que ela seja o vaso, o canal do Senhor para falar com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, pastora? Fica à vontade. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sente aí, meus amados. Glória a Deus. Quando eu vi esse tema sobre cura, eu já havia pregado em cima desse tema, né? Mas eu queria procurar uma palavra diferente da que eu havia pregado, e o Senhor me trouxe a falar novamente sobre isso. E eu falei assim, eu queria pregar sobre isso, mas não, eu queria falar uma coisa diferente. Mas nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor permitiu, e eu acho que nada melhor para falar sobre cura, pastora Adriana, do que a gente falar de experiências de si mesmo. Porque quando a gente fala de algo nosso, né, Maria? A gente leva um testemunho de vida para alguém, porque às vezes a gente pensa assim, lá na Bíblia, né, está tão distante, né, e quando a gente fala da gente parece que está mais perto, né. Então eu quero, os irmãos sentados mesmo, o tema já foi lido, ali em Jeremias, né, e eu gostaria de ler Gênesis 45, aleluia. Eu vou estar lendo alguns versículos, você me acompanha. Louvado seja Deus, eu já sou grata a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar mais uma vez aqui nessa casa, falando do amor de Jesus, das coisas boas que o Senhor faz em nossas vidas. E falar sobre cura é muito bom, né? E eu entendo que essa mensagem que eu vou estar lendo aqui, que fala sobre a vida de José, ela, para mim, pastora, ela é uma das biografias mais importantes da Bíblia, né? Que ela fala muito sobre soberania, cuidado providencial, processo, perdão, reconciliação. Fala sobre tudo isso, né? Eu não sei se vai ao vivo ou se ele vai editar esse vídeo. Eu sei que eu vou falar o que o Espírito Santo deu mandar. Qualquer coisa a gente corta, né, irmãos? Aleluia. Gênesis capítulo 45 diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Eu vou ler só até aí. Aleluia. Eu quero começar, irmãos, falando com os irmãos que José, ele foi um homem que ele viveu muitas experiências. E eu vou pautar algumas das experiências que José viveu, para você entender o que eu vou falar sobre cura aqui. José, ele viveu rejeição, José viveu traição, José viveu confusão familiar, José foi um homem que ele viveu solidão, ele teve perdas, acusações, enganações, mas José, ele viveu a cura. A José viveu a cura, como eu vivi a cura, e como eu acredito em muitas pessoas que vivem o processo da cura. Quando a pastora me mandou esse versículo lá de Jeremias, que fala sobre cura: Senhor, cura-me e serei curado, sara-me e sararei. Jeremias, ele falava não só dele, não como a irmã já explicou aqui, só sobre ele.
era sobre um povo, né, que vivia uma desobediência, que vivia algo que não era aquilo que o Senhor queria que eles vivessem. E Jeremias se incomodava. Jeremias estava doente com aquela situação, mas Jeremias ele reconhecia que ele precisava de uma cura. E quando a gente reconhece que a gente precisa de algo, as coisas começam a mudar. Mas não é só entender que a gente precisa da cura, é a gente abrir a boca para a gente falar que a gente necessita da cura, que a gente precisa ser curado. A gente reconhece quando a gente abre a boca e a gente fala aquilo que a gente está vivendo, e a gente chora e a gente clama, a gente passa a fazer as pessoas entenderem que a gente está dizendo: eu preciso ser curado, eu preciso de um milagre, eu preciso de um processo, eu preciso passar pelo processo de Deus. E a gente entende, irmãos, que muitas vezes no meio do nosso caminho o Senhor prepara pessoas para nos ajudar nesse processo, mas o nosso processo final só tem um que pode nos levar à cura, que é o Senhor. Só o Senhor pode nos curar das nossas feridas internas. Quando a gente adoece, a gente corre na farmácia, a gente corre no médico, pede um diagnóstico X, e o médico nos passa um medicamento X, que é um medicamento para aquilo que você está precisando. E você toma aí durante 5, durante 7 dias, porque você passa um processo para aquela enfermidade poder ir embora. Mas e a cura da nossa alma? E as feridas que ninguém vê? E as feridas que, se você for ao médico e ele pedir um check-up por dentro, e ele fazer ali sobre a tua vida uma endoscopia, enfiar ali aquele caninho com aquela câmera para ver tudo dentro de você, mas ele não consegue enxergar quando há uma ferida na alma. Não há remédio na farmácia que cura feridas da alma. Só tem um remédio para curar as feridas da alma: é o nosso Deus, é o Senhor que cura as feridas da alma. Aqui no capítulo 45, quando eu fui pregar pela primeira vez sobre José, eu li desde o capítulo 35 até o capítulo 47, para me entender todo o processo, tudo que ele viveu, desde a infância, a adolescência, o meio de crescimento dele, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, tudo eu fui entender o processo. E quando eu entendi o processo, eu lia, pastora, a vida de José, e parece que eu olhava para a minha vida desde a infância. E eu comecei a ver que José, desde a infância, ele passava um processo para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Deixa eu te fazer já entender uma coisa: o processo da nossa vida, ele não serve para nos parar. Ele não é para nos matar, embora quando estamos no auge do processo, muitas vezes a gente fala assim: é agora que eu vou morrer, é agora que eu vou parar, é agora que eu vou desistir, é agora que eu não vou dar conta mais. Mas o processo que a gente passa para alcançar a cura espiritual na nossa vida, ele não é para nos matar. Ele é para nos colocar exatamente no lugar onde Deus quer que estejamos. E é por isso que às vezes não entendemos. Você pode ver que José, ele viveu uma vida de muita dificuldade, porque o pai de José, ele tinha 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. No meio de todo esse processo já havia uma grande confusão familiar, porque um dos irmãos de José acabou perdendo a bênção que ele tinha que receber, porque se deitou com a própria mulher do pai. Olha o que ele vivenciou dentro da sua própria casa.
irmãos violentos, família desestruturada. José era filho ali de uma daquelas mulheres, mas ele era filho único. E o seu pai olhava para ele com admiração. De repente o pai vai lá e coloca sobre ele uma túnica colorida, aonde trouxe inveja nos seus irmãos. E os irmãos olhavam e diziam: precisamos acabar com esse negócio, esse camarada está crescendo demais. José revela o seu sonho, olha, pai, no meio de uma mesa, junto com os seus irmãos, achando que estava fazendo, que estava podendo. Olha, eu sonhei assim, 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 eu vi os feixes bonitos, e eles se curvavam diante de mim. E aí o pai levanta e diz: você acha que vão se curvar diante de você? Logo os irmãos, eles começam a olhar para José de maneira diferente, dizendo: precisamos eliminar isso aqui, porque isso aqui vai crescer demais no nosso meio. Rejeição. Pessoa rejeitada. Quem nunca sofreu uma rejeição na vida? Lá na infância, na escola, não sei. Aonde você viveu uma rejeição, que talvez você remoe isso até hoje. Se olha no espelho e se rejeita, porque você sofreu uma rejeição lá na sua infância. Você sofreu bullying na escola. Na nossa época, essa palavra não era muito comum, mas a atitude já era comum na nossa época. Sofrer ali rejeição. Mas José foi crescendo em um lugar aonde ele passou por momentos difíceis, até que os seus próprios irmãos se reuniram e disseram assim: precisamos eliminar ele agora. Jogaram José dentro de um poço, seus próprios irmãos, aquele que era para abraçar, para acolher, para amar, mas o rejeitaram. De repente, ele foi vendido como um escravo. E ele passou por momentos difíceis de escravidão. Mas aí aonde José chegou, ele começou a ganhar posição. E quando ele começou a ganhar posição, de repente, José é assediado e lançado em uma prisão. José foi preso. E ali ele ficou por um tempo esquecido. Quem em algum momento da sua vida não se sentiu esquecido por um momento? Não se sentiu rejeitado pelo momento? Ainda tem a fase que eu pulei. Que quando José achou que estava começando a conquistar uma companhia, que quando foi a sua mãe engravidou, e ele falou: agora eu vou ter um irmão da minha mãe, agora eu vou ter uma companhia, alguém para andar lado a lado comigo. Vem um processo de perda. Vem um processo de perda. Porque o seu irmão nasceu, mas a sua mãe morre no parto. Ele ganha um irmão e perde a sua mãe. Que processo! Quem nunca perdeu alguém que amava? Quem nunca perdeu um ente querido? Que não queria que saísse da memória, mas perdeu. E aí, chegando na fase que ele foi lançado naquele poço, de repente ele alcança, pastora, dois amigos, o padeiro e o copeiro. Agora eu vou contar ali algumas revelações. E aí os amigos dele, um morre e o outro é solto, mas ele fica esquecido na prisão, porque foi um pedido que ele fez: quando sair, não esquece de mim, não se lembre de mim. É um amigo. Mas quando alcançou a liberdade, esqueceu de José. Mas ainda que somos esquecidos pelos homens, somos lembrados diante do nosso Deus. Quando Deus tem algo especial na nossa vida, pode roubar a nossa túnica, mas não pode roubar a presença do Espírito Santo que há em nós. Pode nos lançar na prisão, mas ele estava na prisão, mas ele estava revelando os sonhos de Deus sobre aquelas vidas. Porque quando temos projetos na mão de Deus, não somos esquecidos por Ele, não somos
sai da cadeia, sai da prisão, alcança palácios, alcança posições, alcança lugares. Mas será que não havia uma ferida dentro de José? Por tudo que ele passou. Irmão, eu quero falar uma coisa para vocês. Deixa eu deixar bem claro. Cura é um processo que nos exige muita fé. E é um processo que a gente tem que querer. A cura não é Deus que tem que querer sobre as nossas vidas. É nós que precisamos aceitar a cura sobre nós. Porque muitas vezes o Senhor quer nos curar, mas a gente quer lembrar do passado. Muitas vezes o Senhor quer nos curar, mas a gente fica amarrado naquilo que a gente viveu, naquilo que a gente passou. O Senhor está falando, se desamarra no processo, se liberte, viva, entenda que o Senhor quer você de pé. Se desamarra desse passado que te prende e não te deixa alcançar as bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. É muito interessante quando José alcança, pastora, os irmãos dele, quando ele consegue se reunir numa sala, num lugar com os seus irmãos. De repente ele grita. Sabe o que é um grito, irmão? Da alma. Era o grito de José. A palavra nos afirma que as pessoas que estavam do lado de fora sentiam o grito de desespero de José. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas José passou pelo processo. Glória a Deus, aleluia. Eu entendo que José passou pelo processo. Quando ele se reuniu com seus irmãos e bateu no peito e falou para eles: eu sou José. Quantas vezes você se olha no espelho por causa das suas dificuldades, do processo que você está passando, e você não se reconhece mais. Você não se reconhece pela mulher maravilhosa que você é. Você não se reconhece pela mulher talentosa que você é. Porque você fica presa a palavras, a atitude de pessoas, a apontamentos, a situações. E você se prende e não consegue se encarar para viver o novo de Deus sobre a tua vida. Aí agora você olha para mim. Agora eu não quero mais falar sobre José. Eu quero falar sobre outra pessoa que você não conhece a história dessa pessoa, mas vai conhecer agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você olha e diz assim: você está falando isso porque você não conhece o que eu tenho passado. Você não conheceu minhas perdas. Você não entende o que eu passei. Você não sabe o que eu vivi. E deixa eu te perguntar: você sabe o que eu vivi? Eu sei que o tempo é curto. Quando eu prego sobre José, eu quero falar muito, pastora. Mas eu vou resumir para você algumas coisas para você entender o que é um processo de verdade. Pastor, às vezes eu chego ali na nossa sede, os meus filhos cruzam os braços, meu esposo cruza os braços e fica olhando pessoas que me rodeiam, pessoas que me conhecem, pessoas que me abraçam e falam: mãe, pelo amor de Deus, tu parece político quando entra na sede. O povo não te larga, a gente quer ir embora. E você é conhecida aqui, conhecida ali. Mas deixa eu dizer para você, eu sei que tem pessoas que olham para mim e dizem assim: quem é ela para estar ali? De onde ela veio? De onde ela surgiu? De onde apareceu? Do nada surgiu ali e passou a ser conhecida. Deixa eu dizer para você, para me chegar na posição que eu cheguei, eu passei por um processo que talvez você não gostaria de passar. Sabe o que as pessoas olham para a gente ver? As pessoas olham para a pastora Luciana e vê uma mulher, não vou dizer bonitinha não, né, irmão? Porque também não é para tanto, né? Eu estou me gabando. Mas está aquilo. Aparência dá para engolir, dá para levar. Bem arrumadinha, um saltinho, sorridente, né? Que às vezes eu chego e a pessoa fala: pastor, como é que você está melhor do que eles? Não, mas você sempre alegre, sempre sorridente. Mas ninguém sabe dos processos da vida que a gente passa para alcançar aquilo que Deus quer. Deixa eu contar uma história para você. Eu não nasci num lar cristão. Eu não nasci num lar que falava de Deus. Eu não nasci num lar, eu não me lembro qual foi a primeira vez que eu entrei numa igreja.
fugiu de casa e deixou os filhos pequenininhos. Eu tinha 5 anos na época, mas me lembro muito bem, porque o trauma foi muito grande, porque éramos muito apegados. Quantos eram, pastor? O meu irmão mais velho, uma irmã menor, deficiente física. Ela tinha ossos de vidro. Tem 10 anos que a minha irmã faleceu. Já ouviram falar de ossos de vidro? A minha irmã tinha uma doença chamada ossos de vidro. Se ela espirrasse, quebrava o osso. Minha irmã morreu com 37 anos, teve mais de 100 fraturas, vivia internada no Saracabicheque. Meu pai foi embora de casa e largou minha mãe, com a minha irmã deficiente, o meu irmão mais velho, uma outra irmã menorzinha e eu que sou a rapa do tacho, a única branca da família, mas era a ovelha negra da família, rejeitada, excluída, né, sempre no cantinho. O resto é tudo moreno, irmão. Mas meus irmãos, eu tenho um irmão negro desse tamanho que o povo olha e não diz que é meu irmão. 5 anos de idade, meu pai foi embora de casa. Minha mãe entrou em desespero, mas éramos caseiros ali no setor de mansão. E vocês sabem que para você morar em mansão, para você ser caseiro, se não tiver um homem, você não mora em mansão, porque o homem é quem cuida da mansão e a mulher cuida da casa, das varandas lá, né, das mulheres cheias da grana, e os filhos ficam ali, né? Meu pai foi embora de casa, minha mãe entrou em desespero e quis se suicidar. Ela disse: eu vou me matar, e vou me matar aqui é deficiente, porque é a única que depende de mim. Os outros vivem aí porque é mais fácil de alguém pegar e criar. Mas pegaram ela já quase se matando, e a minha mãe é viva até hoje para a glória do Senhor. Ela não morreu. A minha irmã faleceu, mas faleceu na decorrência da enfermidade que ela tinha. Os médicos deram 6 anos de vida, depois deram 18, mas ela viveu 37, porque a palavra de Deus é a palavra final. A palavra do homem, a palavra do médico, nem sempre o laudo do médico é o final. Minha irmã viveu 37 anos, graças a Deus. E aí nós fomos expulsos da mansão que morávamos, não tínhamos onde morar, minha mãe ficou desempregada e eu fui morar na casa do meu tio de favor. Eu dormia numa cozinha, era onde ficava a minha cama e a da minha irmã ficava na cozinha. Meu tio bebia, chegava em casa embriagado, quebrava as panelas na cozinha e eu passava a noite sentada numa cama, abraçada com a minha irmã no meio, com medo da violência do meu tio. Batia na esposa e eu vivi tudo isso no meio da minha família. Comecei a crescer ali no setor de mansão, a gente não via muita coisa, mas a minha mãe foi alcançando um pouco mais de conhecimento até a gente ir morar no Gama. Quando eu cheguei ali no Gama, foi aonde eu conheci tudo que não prestava, porque eu vivia trancada em uma mansão, só saía para ir para a escola e voltava. Quando eu estava com 11 anos de idade, minha mãe já tinha arrumado um novo marido, que era o meu padrasto. E quando eu estava com 11 anos de idade, eu comecei a viver violência sexual dentro de casa pelo meu padrasto. Eu fui violentada durante alguns anos pelo meu padrasto. E a minha mãe não sabia, não tinha conhecimento. Porque a minha mãe trabalhava de domingo a domingo, porque ela precisava sustentar os filhos. E enquanto ela trabalhava para sustentar os filhos, eu sofria na mão do meu padrasto, dentro de casa. Aquilo para mim foi a pior sensação de toda a minha vida. E eu carreguei trauma por muitos anos, porque eu não conhecia um Jesus que liberta, que cura, que muda a história. Aleluia. Glória a Deus. Eu vivi isso. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que fazer para afogar as minhas dores. O meu padrasto gostava de fazer festas em casa, porque a gente não tinha para onde ir. E eu aproveitava para afogar as minhas dores. Ele enchia um copo de bebida alcoólica e ele saía para dançar. Enquanto ele saía para dançar, eu aproveitava para tomar aquela bebida dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Com 14 anos de idade, eu levantava de manhã e a primeira coisa que eu fazia era ir para a porta de um bar, porque eu precisava me alcoolizar para viver os meus dias. Porque eu tinha uma ferida muito grande dentro de mim. Eu reprovei vários anos na escola e comecei a estudar à noite, que facilitou a minha vida. Foi onde eu comecei a ir para as festas, ao invés
drogas. Mas eu dizia, eu não quero. Mas eu fumava e eu bebia. Se minha mãe soubesse que eu fumava, ela me matava no mesmo dia. Então, quando eu ia para a festa, eu fumava uma carteira de cigarro por noite. Porque eu sabia que quando eu voltava para casa, eu não podia fazer. Já teve dias de eu chegar em casa e no outro dia de manhã a minha mãe perguntar: que corte é esse na sua cabeça? E eu dizer: não faço ideia. E as amigas dizer: você viu o que você fez ontem à noite na festa? E eu dizer: eu não sei. Porque eu ficava alcoolizada para sarar as minhas feridas. Mas chegou um certo dia na minha vida que eu senti uma dor no meu peito muito grande. Irmãos, eu tinha tanta raiva de crente, pastor, que próximo da minha casa tinha uma igreja chamada Casa da Bênção. E as janelas dela, ela é igualzinho a essas janelas aqui. E quando eu me embriagava, porque eu morava entre a igreja e o bar, eu me embriagava e eu tinha tanta raiva daquele pastor. Porque ele gritava tanto que eu não sei por que ele gritava tanto, Maria. Mas hoje eu sei por que ele gritava tanto. Porque eu só sei pregar assim, eu não sei pregar de outro jeito. E às vezes eu falo: Senhor, eu queria ser normal, como aquelas pessoas que falam levemente, como uma brisa. E eu começo tão tranquila, e quando eu vejo daqui a pouco, eu pareço uma metralhadora no fundo de parar. Aleluia. E eu juntava pedras na hora do culto e quebrava as janelas daquela igreja, de tanta raiva que eu tinha. E um dia, pastor, eu senti uma dor profunda no meu coração, e eu entrei em desespero dentro da minha casa, porque eu já tinha passado por tudo isso, traumas de infância. A minha mãe dizia para mim assim: minha filha, você podia se vestir igual a menininha, era meu sonho. O sonho da minha mãe era que eu vestisse uma saia, que eu botasse uma roupinha bonitinha. Eu nunca pude usar, irmão, essas coisas que vocês usam aí que eu acho bonito. Eu não uso. Pastora, por que você não usa? Porque você é crente demais, você é santa demais? Não, irmão, porque eu já fiz uma cirurgia na orelha, porque eu era teimosa. Eu dizia: eu vou usar, e pronto, e acabou. No outro dia a orelha estava desse tamanho. Eu sempre tive muita alergia, pastor. Até relógio, eu amo relógio, mas eu uso aqui, quando chegar em casa eu tenho que tirar. Senão amanhã amanhece ferido. E eu usava para ir para as festas. Enchia aquele trem aqui, quando chegar em casa eu tinha que tirar tudo, depois passar álcool, passar não sei o quê. E eu sofria bullying por causa disso. Porque o meu cabelinho, bonitinho que vocês estão vendo, se eu deixar para eu crescer embora, ele só cresce para cima. E aí eu não podia botar um brinquinho para dizer que eu era uma menina. Então eu ficava com raiva, eu amarrava meu cabelo, raspava ele aqui do lado, que era a moda de antigamente. Botava um monte de brinco, botava uma Kenner. Sempre fui apaixonada por Kenner, até hoje, né, Maria? Que eu compro lá na Maria. Até hoje eu gosto da Kenner, porque a Kenner não faz mal não. Mas eu usava aqueles bermudão da Ciclone. Uma camisa, na época, a moda era bad boy. Não sei se alguém pegou essa moda, misericórdia, né, irmão? Mas era a roupa que eu vestia. Um bermudão, uma camisa da bad boy, e ia pra rua. E minha mãe dizia: você parece um menino. Você parece um homenzinho. E aquilo entrava na minha cabeça, pastor. E eu entendia que eu nunca ia ter um marido, que eu nunca ia conquistar uma família, que se um dia eu me envolvesse, eu ia me envolver como mulher. E aquilo me doía. Mas era o meu trauma. Eu tinha medo de homem. Eu tinha medo de ser violentada, de ser maltratada. Eu tinha medo de apanhar como a minha mãe apanhou. Já colocaram, meu padrasto, um dos meus padrastos, já colocou uma arma na minha cabeça, porque eu fui defender a minha mãe. E eu falei para ele, botei a dedo no rosto dele e falei: eu vou te matar. E eu dormi nesse dia num salão de um bar, porque eu não podia entrar dentro da minha casa. E um dia aquela dor no meu coração, e eu falei: mãe, eu vou procurar uma igreja, porque eu estou sentindo um negócio esquisito. Sabe que eu acho que eu vou morrer? Porque a gente só quer Jesus quando a gente acha que vai morrer. Mas era Jesus dizendo assim: vem para mim. Vem para mim, deixa eu curar a tua ferida, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu te transformar. E aí eu corri, irmão, naquele dia. A primeira intenção da gente é procurar uma igreja que a nossa mãe vai. Minha mãe ia na igreja uma vez por ano, irmão, só para comungar. E eu procurei uma igreja fechada, batia numa porta fechada, batia em outra fechada, e uma igreja na porta da minha casa aberta.
E eu voltei e aquela igreja estava com a porta da frente fechada, porque estava tendo reunião de membro. Mas a porta da lateral estava aberta. Eu disse, aqui mesmo que eu vou entrar. Eu não gosto não, mas vou entrar aqui. Aleluia. Sentei naquele lugar, num dia de reunião, irmão. Saí de lá horrorizada. Meu Deus do céu, reunião de membro. Saí de lá horrorizada, porque o pastor não poupou nada. Eu tive a ousadia que ele recolheu a oferta na casa da bênção, é aquele potinho assim, igual vocês têm aqui, mas era pequeno. E o pastor fez uma brincadeira muito infeliz. Ele olhou e disse assim, Virgem, esse aqui não dá nem para botar a gasolina no meu carro de volta. Mas era reunião de obreiros, só tinha membro. E a minha audácia foi tão grande que eu fui na direção do altar. Olhei dentro daquela vasilha, que realmente tinha pouco dinheiro. E falei no meio da cara dele, você rouba os irmãos? Ainda exige o tanto que você quer? Virei as costas e fui embora. Cheguei em casa acabando com o pastor. Eu não volto mais nunca naquele lugar. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, se for para falar mal de igreja, não entra numa igreja não. Quando foi no domingo, pastor, eu me peguei dentro daquela igreja novamente. E eles cantavam os hinos maravilhosos. E quando eu me deparei, eu estava chorando de joelhos na frente do altar. E naquele momento o Senhor começou a curar as minhas feridas. Naquele momento o Senhor falou, você é alguém. E eu pude bater no peito como José falou, eu sou José. E eu pude olhar no espelho e dizer, aqui tem uma pessoa chamada Luciana, que lá fora leva tudo quanto é de nome. Mas para o meu Jesus eu tenho um nome, porque eu tenho dono. E eu comecei a amar aquela igreja, mas eu não conseguia me libertar das coisas do mundo. Mas o pastor olhava para mim, o pastor e dizia assim, você vai batizar, você vai ser crente, você vai ser fiel. Eu ia para a igreja, mas quando eu saía, eu sentava no meio do fio e pegava uma lata de cerveja e ia tomar. E o pastor passava com a esposa, descia do carro, sentava no meio do fio, pastora, botava a mão no meu ombro e dizia, eu não desisto de você. Alguém lutou por mim, alguém orou por mim, alguém buscou por mim. Glória a Deus. E chegou um dia que eu falei, eu quero batizar, pastor. E ele sentou comigo e falou, como é que está a tua vida? Eu fazendo tudo de errado, eu dizia, pastor, está bom demais. Larguei a bebida, não fumo mais, pastor, está uma bênção. Porque eu tinha o desejo de batizar. Mas o pecado era mais forte do que eu. E o pastor acreditou na minha palavra e me batizou, fazendo tudo que era de errado lá no mundo. Mas chegou um dia, pastor, dentro da minha casa, minha mãe fazendo uma festa, um amigo dela derrubou um copo de cerveja. Minha mãe falou, pega o pano e limpa. Tempo da humilhação. A tua humilhação é que faz você crescer. A humilhação que você faz, que você passa, é o que vai levar o caminho que o Senhor quer. Pensa no dia que eu me senti humilhada pela minha mãe, ela dizendo, pega o pano e limpa. E eu peguei aquele pano, irmão, quando eu desci para limpar aquilo ali, pastor, eu tive ânsia de vômito. Aquilo começou a corroer, minha cabeça começou a doer, e eu falei, eu não dou conta mais disso aqui, a minha vida tem que mudar. Eu aceitei Jesus para ser transformada. Eu não quero mais entrar numa igreja e depois voltar para o bar. Eu não quero mais entrar numa igreja e depois sair para beber. Eu não quero mais saber de amigos que não batem na minha porta para me levar para a igreja, mas que me levam para a perdição. As coisas têm que mudar. A bebida não pode ser mais aquilo que me acalenta, que me faz esquecer. Não, se eu já aceitei um Jesus que transforma, eu não quero mais depender do álcool para mudar minha vida, para afogar as minhas mágoas. Eu quero afogar minhas mágoas no pé de Jesus, de Cristo. Eu preciso disso. Aleluia. A partir daquele dia, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Aleluia. E se eu estiver em qualquer lugar e tiver alguém com um cigarro aceso, ou eu saio de perto, ou me dá uma enxaqueca danada que eu não dou conta nem de respirar. E chegou um certo tempo, eu com 16 anos de idade, eu dobrei o meu joelho, pastor.
porque eu vivi uma vida de pecado. E eu falei: Senhor, eu quero casar. O dia que eu casar, minha vida vai mudar. E eu comecei a orar. Entrei num propósito com 16 anos de idade. Irmão, depois que eu virei crente de verdade, eu nunca mais quis andar com alguém que não me levasse para o caminho bom. Eu não conseguia andar com a juventude da igreja. Eu gostava de andar com as mulheres de oração para a igreja. Tinha dia que eu matava a aula para ir para as casas da vitória, porque eu queria adorar, porque eu queria servir, porque eu não tinha muito, eu queria estar dentro da igreja. Não era certo eu matar a aula para ir para a tarde da vitória, mas eu queria adorar Jesus. Eu queria Jesus por perto. E eu comecei a entrar num propósito no meu silêncio, porque eu falava que eu era a última casal daquela juventude, porque só tinha menina bonita, irmão. Eu era a única que era só pela graça. Eu era igual, não tinha aparência nem formosura, mas estava ali. E eu falei: Jesus, eu quero casar. E eu comecei a orar. E a minha melhor amiga era da igreja, era sobrinha do Edson. Uma vez falou para ele: olha, eu tenho um tio que ele está passando um sofrimento tão grande que tu não tem noção. Tu é uma pessoa tão boa que tu podia entrar na vida dele e mudar ele. E eu falei: meu Deus, mas o homem não é crente, Jesus. Como é que eu vou casar com um homem que não é crente? Como é que eu vou viver com um homem que não é crente? E eu comecei a se engraçar com ele e as coisas foram acontecendo. E eu falei para ele: você quer namorar comigo? Meu pastor vai me dar 6 meses para me casar. Se quiser namorar comigo, com 6 meses eu tenho que estar casado. Aí eu entendi. Ou ele vai ficar na igreja, ou ele vai dar no pé. E ele ficou. E está até hoje na presença de Deus. De todas as meninas da igreja, eu fui a primeira a casar. E constituí a minha família. Pastora, tu não tem noção do que eu passo dentro da minha casa com o meu marido. Eu já vou encerrar, irmãos. Não vou prolongar mais, eu só quero que você entenda. Porque talvez você passou isso na sua infância. Eu casei, o Edson não era firme na igreja, e o entendimento dele era que ele ia casar comigo e me tirar da igreja. Ele fala isso até hoje, que era o único pensamento que ele tinha. Ele não tinha desejo de ser crente, mas ele não sabia que ele estava mexendo com alguém que servia um Deus muito poderoso. Eu engravidei do meu filho, pastor, eu não podia engravidar. Eu fui no médico e ele falou: você não pode engravidar. E eu falei: perdi o marido agora. Fui para um congresso lá na Baleia, congresso de jovens, quem estava pregando no dia era o Takayama, nunca esqueço. Ele me tirou do meio daquela multidão. Eu tinha ido para hospedar 3 dias. E ele falou: tu não vai hospedar aqui, volta para casa com o teu marido, porque eu estou te curando. O dia que eu engravidei, o médico falou: teus filhos vão nascer deficientes como a tua irmã. E eu passei um processo muito grande. Seus filhos são deficientes, pastora? Nem um pouco. Não tem problema nenhum de saúde. A dificuldade é só que não trabalham mais, os meninos dão trabalho mais, Jesus da glória. Mas são saudáveis. Graças a Deus. O Senhor me deu um casamento. O Senhor restituiu a minha vida. Eu tinha um grande desejo: louvar o Senhor. Mas não era o projeto de Deus. O pastor prega, ganha as ovelhas. Se eu cantar, as ovelhas vai tudo embora. Só Jesus. E eu comecei a ler a palavra, comecei a me interessar. E o Senhor falou: eu te chamei para um propósito. Eu vou te levar a lugares grandes. Você vai conduzir um povo. E o Senhor começou a me erguer. Mas eu não esqueço que antes de eu chegar onde eu cheguei, com 4 meses que o meu filho tinha, meu filho tinha 4 meses, eu sofri traição. Doeu muito para mim. Meu esposo não era cristão de verdade. Ele estava afastado. Você sabe o que é, irmão? Eu não sei a dor que você passa. Você sabe o que é você deitar de um lado de uma pessoa e você saber que a pessoa estava com outra pessoa? É doído. É triste. E eu falei o dia que tudo que eu realmente tive a certeza, pastora. Ele passou uma noite fora, eu passei uma noite em claro. Eu peguei a minha Bíblia, que era a Bíblia Viva na época, foi a minha primeira Bíblia. Eu coloquei em cima da mesa e falei: Senhor, ou o Senhor fala comigo agora, ou amanhã eu não quero mais estar casada. Porque o Senhor me dá o direito de separar nessa questão. Vou dar um lugar.
o Senhor me dá o direito, eu não quero mais, eu não vou viver isso na minha vida. Aí eu peguei e abri a Bíblia, toda cheia da razão. Malaquias tem uma passagem que diz assim: o Senhor odeia o divórcio. E eu falei, não, essa palavra não é. Não, era para outra pessoa. E no outro dia eu falei, Senhor, restitui o meu casamento. Quantas vezes eu saía para pregar, empurrando um carrinho de bebê debaixo de chuva, porque eu não tinha carteira de motorista, e o marido ficava em casa e dizia, você não pode ficar nem um dia comigo? E eu falava para ele, você não pode nem um dia para a igreja comigo? Não? Então eu vou para a igreja. E comecei para a igreja. Eu comecei a me olhar diferente. Eu comecei a me ver como mulher. Eu comecei a me ver como mulher, e uma mulher de Deus. E eu falei, Pai, a minha vida é o Senhor. Como o Senhor que me escolheu, muda a minha história, muda a minha vida, muda o meu casamento, muda a minha história. E o Senhor transformou. Irmã, esse homem passou por um sistema tão grande que ele falou, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Hoje está pastoreando a igreja. Hoje somos uma família. Hoje servimos o Senhor. As feridas estão curadas. Não tem ferida de lá, não tem ferida de cá. Passa um monte de redemoinho, pastora, dentro do meu lar, dentro da minha casa. Muitas vezes com filho, com obra, com isso e com aquilo. Meu casamento está de pé. Meu casamento está estruturado. Eu não me dói mais falar que eu passei. O Senhor me curou. O Senhor me transformou. Mas eu me deixei ser curada pela palavra, aprendendo que eu tenho um Deus grande. Eu não me lamento mais porque eu vivi violência na infância. Eu não me lamento mais porque eu fui traída. Eu não me lamento mais porque eu sofri rejeição. Eu não me lamento mais por tudo que eu passei. Mas eu falei, eu quero ser curada. Eu preciso ser curada. Aleluia! Eu quero ser curada. E se você tem uma ferida que te mata até hoje, você pode ser curada hoje, porque o meu Deus é o Deus da cura. Ele não é o Deus do esquecimento. Quem esquece tem problema de amnésia, mas Ele é o Deus que você olha para as suas feridas e fala, eu passei, mas eu estou de pé. Eu passei, mas eu estou curada. Aleluia! Isso aqui é uma marca de infância que eu me cortei, que abriu, doeu muito, e tinha dias que eu olhava e dizia, mãe, pelo amor de Deus, não me leva para o hospital. Eu tenho medo de agulha, e doeu, e inflamou, e ninguém podia tocar, e a perna estava inchada. Mas hoje é uma marca, hoje não dói mais, hoje não sangra mais, hoje só dá marca. Eu sei o que foi, mas não dói mais. Eu sei o que eu passei, mas não dói mais, porque o Senhor me curou. Ficaram marcas para contar testemunho, para dizer para você que tu tem um Deus que cura. Para de viver passado, para de viver essa mágoa, para de viver essa dor. Jesus não te chamou para isso. Você é especial, você é maravilhosa. Não importa o que fala de você, não importa o que te apontam, não importa as vozes que te disparam. Engraçado que quando a Maria estava andando, alguma coisa no meu coração dizia, fala para ela parar, porque não dá mais. Ela para, eu dizia, para. Não sei se ela ouviu, mas eu dizia para Maria, é melhor você sentar. Não dá mais, para. Você vai ouvir vozes dizendo, para, não dá mais. Esse negócio de cantar não é para você. Esse negócio de pregar não é para você. Esse negócio de igreja não é para você. Abandona, para. Mas o Senhor vai dizer, levanta, levanta, levanta. Come, pega, a caminhada é longa. Sai do comodismo, avança, porque eu tenho para você algo muito grande. O Senhor tem coisa sobrenatural para você, como tem para mim, pastora Bia. E eu não me esqueço, eu acho que a senhora não estava, mas o pastor Márcio estava. O dia que eu entrei naquela igreja no Pinheiro, cabisbaixa, chorando, dizendo, pai, eu preciso parar, porque eu não dou conta mais. Porque pastora também é de carne, porque pastora também passa dificuldade, porque pastora também diz, eu quero parar por um momento, eu não dou conta. Mas a pregadora naquela noite falou, assim como Esther entrou na presença do rei, e ele autorizou com aquele
ferida e o Senhor te traz coisas novas. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Você conhece a tua ferida, eu não conheço. Aleluia, eu conheci as minhas que o Senhor sarou. Aleluia, estou curada em nome de Jesus. Hoje eu passo prova, mas nem alegre no Deus que eu sirvo. Aleluia, deixa eu orar com você. Pai amado, está aqui essas mulheres, Pai. Umas mulheres, meu Pai, que eu profetizo, mulheres curadas, mulheres saradas, mulheres que vão sair daqui, meu Deus. Oh, papai, tendo com processos comidas. Pai, eu não sei o que tem oprimido. Eu não sei qual é a lembrança do passado. Eu não sei o que falaram no ouvido dessas mulheres, que muitas vezes elas se sentem oprimidas, elas sentem vontade de parar, mas a palavra nessa noite é mulheres curadas, é saradas, transformadas, escolhidas, separadas, levantadas com propósito. O Senhor não te levantou em vão, o Senhor não te trouxe aqui em vão, Ele te trouxe porque Ele tem algo para a tua vida. Ele te trouxe para um chamado diferente. Ele te trouxe para algo especial, extraordinário. Tu não vai mais viver o raso, tu vai viver o profundo de Deus, porque Ele está passando o bálsamo da cura, o bálsamo da transformação, o bálsamo do milagre. Aonde você não tem conseguido achar paz, haja paz nessa noite, haja tranquilidade. Receba um abraço do Espírito Santo de Deus dizendo para você: você é linda, maravilhosa, especial. Aleluia. Jovem, serve para você também que está nessa noite trabalhando aqui neste lugar. O Senhor ama vocês. Eu não sei se vocês viveram algo na infância, no projeto, no trajeto, mas o Senhor também vos cura, vos transforma, vos põe de pé para você caminhar nessa trajetória que o Senhor tem para você. Aqui ninguém vai olhar para trás. Aqui ninguém vai olhar para trás. Aqui nós vamos olhar para frente, para o alto, aonde está o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que iremos olhar nessa noite. Receba a cura do Espírito Santo. Receba a cura da parte do papai. Receba a cura, aleluia. Essa ferida não vai mais sangrar. Vai ficar só a marca. Sabe por que vai ficar a marca? Porque um dia você vai encontrar alguém passando por isso e você vai poder dizer: eu passei, mas eu venci. Eu passei, mas eu estou de pé. Eu passei, mas eu recebi a cura da parte do Senhor. Receba da parte do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Olha para essa irmã bonita.